Agora, meio-dia e 6, a Amanda Guedes, que produziu essa reportagem hoje cedo, inclusive fez essa participação ao vivo no Jornal Primeira Hora, volta a conversar com a gente no Jornal Tarobá Primeira Edição, só que de outro trecho ali da região sul, agora ali na marginal da 277 com a Rua do Cowboy. Amanda, ontem Luciano Neves esteve por aí também e mostrou que a movimentação estava tranquila, mas que existia bastante confusão entre os motoristas. Qual que é o cenário nessa terça-feira? Boa tarde para você. Boa tarde, Dani, para você, para quem nos acompanha nessa terça-feira. A confusão continua, na verdade, né? A gente já mostrou que a sinalização aqui é nova, por esse novo sentido das marginais da 277, mas o motorista ainda está com um pouco de dificuldade para entender a dinâmica. É por isso que a gente chamou, então, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Salgueiro, já está aqui comigo. Inspetor, explica para a gente, né, aqui na Rua do Cowboy, nesse pouco tempo que nós estamos aqui, o senhor já conseguiu observar, né, algumas infrações. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Exatamente, as pessoas não obedecem à sinalização, a sinalização aqui é nova, existe até sinalização provisória para enfatizar ainda mais a mudança dos sentidos. Além disso, foi amplamente divulgado, em toda a imprensa deu uma ampla cobertura a isso. Então não é possível pensar que as pessoas não atendem, não obedecem à sinalização por falta de informação, que falta de informação não há. Vamos explicar então aqui em relação a essa sinalização. Então, nesse ponto, que a motocicleta está vindo, olha, esse veículo cometeu uma infração de trânsito. A marca de canalização é uma área de pavimento não utilizável. Se ele iria seguir adiante, sentido Foz do Iguaçu, assim como o caminhão também está fazendo, ele deveria ter se mantido na faixa da esquerda. A faixa da direita fica livre para quem vai acessar aqui a Rua do Cowboy. E da mesma forma, quem está saindo da Rua do Cowboy não precisa parar aqui. Ele tem a passagem livre, ele vai acessar a via marginal e seguir sentido Foz do Iguaçu, sem parar. Agora falando dessas mudanças que a gente sabe que pega desde o 14 de novembro até o Guarujá, os motoristas ainda, não conseguiram aceitar essa mudança. Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre essas rotas alternativas. A gente tem um problema muito grande no 14 de novembro e o fluxo lá é muito intenso, não é de hoje, mas os motoristas então afirmam que a partir dessa mudança a situação ficou ainda mais complicada. O que o senhor diz então para esses moradores? O 14 de novembro sempre foi um local muito complicado, muito antes de ser construído o viaduto ali, o viaduto deu uma amenizada nisso, mas hoje a situação é muito complicada. A cidade de Cascavel, nessa região sul, cresceu, se desenvolveu muito e aquelas pessoas que fizeram os investimentos, os loteamentos, eles não se preocuparam em criar rotas alternativas para as pessoas. Acabaram canalizando todas as pessoas para a região do 14 de novembro. Nesse primeiro momento, é possível inferir sim que surtiu um efeito que não era esperado no 14 de novembro e não era esperado porque nós imaginávamos que as pessoas fossem procurar rotas alternativas por dentro da cidade e de preferência que usasse como alternativa, como um plano B, o trevo do Guarujá. Aquele sim é um trevo muito bem estruturado, então as pessoas devem procurar ele, não o 14 de novembro. Vocês estão identificando então que os moradores que acabam morando aqui, né, mais central, aqui em relação à região sul, têm se deslocado para o 14 de novembro? Exatamente, essas pessoas devem procurar o viaduto do Guarujá para fazer essa travessia, ou mesmo aqui pela trincheira do Cowboy. A única coisa é que vão ter que se adaptar, de repente andar 1 ou 2 quadras a mais para sair para o lado de cima da trincheira e aí fazer o retorno para acessar a cidade. Agora, em relação ao 14 de novembro, a gente vê que a confusão é grande ali, né? As imagens falam por si só. A responsabilidade ali da organização também, evitar acidentes que a gente sabe que é frequente, inclusive com morte, de quem é essa responsabilidade? A segurança viária, Amanda, ela se assenta sobre um tripé, eu falo isso com frequência, que é a educação, que infelizmente nós não podemos esperar muito dos nossos condutores. A demonstração está aqui, em 15 minutos que nós estamos aqui, a gente vê várias situações de risco aqui no local. O segundo ponto, a fiscalização, e o terceiro, a engenharia. Sob a ótica da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal já tem uma presença marcante no local, já fiscaliza. Em alguns momentos a fiscalização até atrapalha, porque o fluxo de veículos é muito intenso. Então é um lugar carente, demanda sim uma obra de arte, a construção de novas alternativas em termos de viadutos para dar fluidez e, consequentemente, segurança às pessoas que utilizam aquele local.
O senhor acaba ainda batendo na tecla em relação à organização da cidade, já que a gente tem duas partes, né? Acabam sendo divididas pela rodovia, o que apresenta também risco. Exatamente, eu sempre falei isso. Aqui em Cascavel, no perímetro urbano da BR-277, nós temos uma mistura perigosa do fluxo rodoviário com o fluxo da cidade. Isso porque a cidade cresceu e não poderia ser diferente, mas as pessoas que pensaram, que projetaram a cidade, não pensaram em alternativas. E a cidade ficou cortada ao meio pela BR-277. E não é possível, essa mistura ela tem que terminar um dia. Um dia alguém tem que fazer investimento para separar esses fluxos. Tá certo. Inspetor, muito obrigada pelas suas informações, falando então dessas mudanças, né, que continuam então incomodando os motoristas, mas não tem jeito. Os motoristas vão ter que se adaptar a esse novo trajeto mesmo e principalmente, né, prestando atenção em relação a essa sinalização para a gente evitar os acidentes, já que essa mudança foi justamente para evitar, né, qualquer tipo de problema como esse. Atenção, consciência e também educação, não é mesmo, Amanda? Amanda, já que o inspetor citou a situação do trevo do bairro Guarujá, inclusive você confere essas imagens ao vivo ali da marginal da BR-277 com a Rua do Cowboy, marginal da BR-277, que sofreu essa alteração no sábado. A Amanda, inclusive, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, aborda nesse momento o motorista do carro, justamente explicando, porque essa sinalização que tem no meio não pode ser usada. Atenção, você motorista que vai passar por ali. Então, se você vai seguir em frente, vai seguir adiante, sentido Foz do Iguaçu, você precisa estar na pista, no caso da direita, na pista da esquerda, e quem vai acessar a Rua do Cowboy, sim, daí na outra pista. Por isso, o inspetor fazendo justamente essa fiscalização, dando essa orientação aos motoristas. É preciso bastante atenção, hein, gente? Daqui a pouco a Amanda, inclusive, volta ao vivo conosco no trevo do bairro Guarujá para a gente mostrar também qual que é a situação nesse horário de almoço.